Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Ícaro Moura, sou responsável pelas histórias de mistério e suspense do canal Locra. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Capítulo de hoje: Idade das Trevas. As montanhas de Slemoor erguiam-se como sentinelas eternas sob a neblina gélida, sua presença ameaçadora e solene envolvida em um véu de mistério. O ar era denso, carregado de um frio que se infiltrava até os ossos. Ali, no coração daquele isolamento, Morvin permanecia imóvel, com as mãos trêmulas segurando o jornal local. A manchete estampada em letras grossas e negras não era apenas um relato. Era uma acusação silenciosa, uma sombra que pairava sobre sua consciência. Tragédia ceifa 4 vidas em circunstâncias misteriosas. Os detalhes, desordenados e sensacionalistas, não chegavam nem perto da verdade. Mas Morvin sabia. Sabia o suficiente para sentir o peso da culpa corroendo suas entranhas. O manto vermelho que envolvia seus ombros era espesso, mas não o suficiente para conter os tremores que a consumiam. Sob ele, o pullover negro de gola alta parecia mais um escudo inútil contra o frio interno, aquele que vinha de algo além do clima, algo antigo e cruel. A presença o precedeu. O ar à sua volta ficou mais pesado, denso como fumaça de carvão. Quando a voz ecoou, baixa e suave, tinha um tom de familiaridade desconfortável, como um espectro arrastando correntes invisíveis. Não é culpa sua, Morvin. O sotaque alemão que ressoava era polido, quase melódico, mas havia nele algo podre, como a doçura de uma fruta apodrecida. Ela se virou lentamente, já sabendo quem encontraria. Lá estava ele, como sempre, Von Eberhard. A figura esguia, de postura impecável, parecia desprovida de humanidade. O rosto, marcado por cicatrizes que não ousavam contar sua história, era dominado por olhos que capturavam o olhar como armadilhas. Não eram simplesmente olhos, mas portais para algo além, profundos, mutáveis, hipnotizantes e absolutamente vazios. Eberhard, murmurou ela, o tom equilíbrio entre a cortesia forçada e o desprezo mal disfarçado. Não esperava por você tão cedo. O sorriso dele surgiu devagar, puxando os cantos de sua boca como se fosse algo aprendido, não natural. Ele não respondeu de imediato, apenas avançou em passos deliberados, como se medisse o próprio peso no solo congelado. Espero que não vacile. As palavras vieram com uma frieza meticulosa, deslizando pelo ar como lâminas. Eu fiz um juramento, Von Eberhard. A resposta de Morvin saiu firme, mas algo em seus olhos traía o cansaço. O juramento pesava mais a cada dia. Eberhard inclinou levemente a cabeça, analisando ela. Era nitidamente um predador avaliando sua presa. Ele deu alguns passos para o centro da clareira, onde uma mesa de pedra negra dominava a paisagem como um altar profano, gravada com runas e figuras perturbadoras. Parecia pulsar com uma energia que fazia o ar vibrar. Sobre a mesa, uma faca de marfim descansava, brilhando com uma luz opaca e antinatural. Acima dela, flutuava um menino desacordado, de pele pálida e expressão serena, como se estivesse apenas dormindo. Os homens acreditaram, por eras, que podiam aprisionar a escuridão. A voz de Eberhard ganhou uma qualidade quase didática enquanto ele pegava a faca. Mas onde há luz, Morvin, sempre haverá sombras. Ele começou a afiar a lâmina com um movimento lento, quase ritualístico. Morvin observava, sua respiração curta. O som metálico da lâmina ressoava na clareira como o tic-tac de um relógio macabro. Ela sentiu o impulso de interrompê-lo, mas se conteve. Em parte por medo, em parte porque sabia que já havia ultrapassado o ponto de retorno. A vida não é linear, Morvin. Continuou ele. Ciclos vêm e vão, eras se tornam lendas, e memórias se perdem, até que algo, ou alguém, as quebre. Ele ergueu a faca, e seus olhos cruzaram com os dela por um instante. Mesmo que isso custe inúmeras vidas. Morvin trincou os dentes, sua raiva contida transformando-se em algo afiado e perigoso. Se ao menos pudéssemos perguntar a eles, disse ela, cada palavra carregada de sarcasmo. Um silêncio pesado pairou entre eles. O vento parecia segurar a respiração. Finalmente, Eberhard riu, uma risada baixa e cortante. Os humanos chamam o que não compreendem de monstruoso. Mas eles próprios são os monstros. Matam, consomem, destroem. Ele virou-se para o menino. Só existe poder, Morvin, e aqueles muito fracos para desejá-lo. A faca desceu em um golpe rápido, cortando o ar e a esperança de Morvin. O sangue que jorrou tingiu a mesa e as rodas de pedra ao redor,
cada uma delas inscrita com símbolos ancestrais. Por um momento, nada aconteceu. Depois, o chão começou a tremer. O que se seguiu foi um cataclismo. Gritos sobrenaturais rasgaram o ar como lamentos de almas condenadas. Ventos furiosos se ergueram, trazendo consigo o cheiro de enxofre. As árvores ao redor retorceram-se como se estivessem vivas, enquanto o céu se enchia de formas grotescas, abutres de penas negras e morcegos com olhos flamejantes. Morvin se afastou, ofegante. Tudo aquilo deveria assustá-la até o âmago, mas havia algo mais forte que o medo, o conhecimento de que ela havia sacrificado tudo. E no final, aquilo ainda não era suficiente. A porta do apartamento se fechou com um estalo seco, o eco reverberando pelos cômodos vazios. Nina entrou primeiro, com os passos pesados e o rosto marcado pela raiva, os olhos brilhando com uma tensão elétrica. Guilherme, logo atrás, parecia ter absorvido todo o peso da situação, sua presença silenciosa apenas intensificando a atmosfera carregada de desespero. Jason estava ali, imóvel, encostado na parede, com um olhar distante. A luz fraca do corredor, jogando sombras que dançavam como espectros ao seu redor. A primeira coisa que Nina viu foi o tornozelo dele, inchado e manchado de um roxo doentio. A visão fez seu estômago revirar. A dor era quase palpável, como se ela mesma sentisse cada batida do sangue correndo nas veias dele, pulsando em um ritmo que beirava a exaustão. Ela abriu a boca para gritar, mas as palavras morreram ali, secas. Em vez disso, ela se aproximou dele, seu olhar feroz cortando o ar pesado, e sua voz explodiu em um tom acusatório, cheio de uma raiva fria e concentrada, como uma lâmina afiada prestes a cortar o silêncio. Você, idiota. Sua voz tremia, mas não de medo. Era uma mistura de frustração e pavor. Pavor de ver alguém que ela quase amava destruído. Pavor de ver como ele parecia tão indiferente. Jason não respondeu, apenas a encarou, o rosto impassível, como se fosse imune à tempestade que ela estava criando. Os olhos dele não brilharam de dor, mas de algo mais sombrio, mais fechado. Ele não se importava. Nina sentiu o peso daquilo como uma lâmina atravessando o peito. Mas ela não podia desistir. Não podia se dar ao luxo de perder a cabeça agora. Ela se agachou na frente dele, sem perder o ritmo da raiva, mas com mãos firmes, quase automáticas, começando a mexer em seus ferimentos. As palavras continuavam a ressoar em sua mente, mas elas guardava para si mesma, canalizando sua energia em cada movimento. Tirou os pontos antigos, lavou a ferida com sabão e água, o álcool queimando sua pele, mas não havia tempo para hesitar. A dor de Jason não importava agora, não naquele momento. Ela não tinha escolha. O sangue que ele perdeu, as cicatrizes que ele carregava, eram apenas o começo. Tome uma pílula a cada 6 horas. O tom dela agora era mais baixo, mas com a mesma determinação. Isso vai ajudar com a dor e prevenir infecções. Enquanto isso, na sala, Guilherme estava absorto em seu tablet. Espero que você não esteja navegando em um daqueles sites onde você tem que clicar em "confirmo que tenho 18 anos ou mais para entrar", provocou Nina. Mas a provocação foi acompanhada de um sorriso sarcástico. Infelizmente não, respondeu Guilherme. O sinal sumiu de vez. Estamos no meio do nada, sem comunicação, e um Franksomen está à solta. A palavra Franksomen lhe cortou como vidro. Nina olhou, incrédula, mas a pergunta escapou, quase como um grito abafado. Franksomen? Sério? Guilherme deu de ombros, imperturbável, antes de voltar sua atenção ao tablet, sem perceber o peso de sua própria resposta. Jason permaneceu em pé durante a conversa e seu tornozelo começou a latejar. Ele também sentiu uma súbita onda de cansaço. Talvez eu tenha perdido mais sangue do que pensei. A voz de Jason, agora mais fraca, forçando Nina a desviar o olhar. Ele estava visivelmente exausto, com o rosto pálido e o corpo levemente inclinado para frente, como se estivesse prestes a desabar, indo mancando até o sofá e se sentando. Nina o observou atentamente enquanto ele se movia, mas decidiu não comentar sobre sua ferida, o que ele apreciou. O sofrimento era nítido em cada palavra que ele pronunciava, mas Nina permaneceu em silêncio. Era como se ele estivesse tentando segurar o mundo com as próprias mãos, sem poder confiar em ninguém. O peso de Jason caindo sobre si mesmo estava mais forte agora. Ele vai ficar bem? Talvez devêssemos levá-lo a um médico, ou antes que ele pegue alguma doença, tipo raiva. Nina perguntou, tentando manter a calma, mas a preocupação estava clara em sua voz. O ar estava denso, pesado, e o silêncio aumentava o peso de tudo. Jason a encarou, os olhos estreitos de desafio, mas ele não moveu um músculo.
A voz dele cortou o ar, firme, como uma lâmina que atravessava a tensão. Criaturas sobrenaturais não contraem doenças naturais. A resposta veio com a certeza de alguém que já havia visto o inferno e se acostumado com ele. Guilherme, então, que parecia fora de lugar em meio à tensão, virou-se para Nina, a ironia em sua voz quase se tornando um tipo de defesa. O jeito como ele falou, de forma descontraída e impassível, só fazia tudo parecer mais surreal, mais insuportável. Como iríamos saber disso? Ele deu uma risada curta. De qualquer forma, é melhor prevenir do que ter hidrofobia, não é? Você só precisaria de uma série de injeções dolorosas na barriga. Nina se apoiou na parede, seus braços cruzados como uma barreira contra o caos que a cercava. O cheiro de sangue e desespero se misturava com a tensão no ar. Não é assim que se trata a raiva. Ela corrigiu com a mesma frieza, tentando se agarrar à lógica em meio ao abismo de incertezas. Eles administram uma vacina no ombro, seguida pela gama-globulina na ferida e no quadril ou nas nádegas. Elas não são mais dolorosas do que injeções comuns. Mas isso não importa, porque ele não precisa disso. Ela olhou para Jason, seus olhos percorrendo o corpo dele, sem saber se o que ela via era apenas a imagem do que ele havia sido ou o que ele estava prestes a se tornar. De qualquer forma, vocês conseguiram alguma coisa interessante na cidade? Perguntou Jason. Nina olhou por um segundo antes de responder, a tensão em seu corpo quase visível. Ela não queria discutir nada. Não agora. Nada. A voz dela estava mais fria agora, calculada. Mas nós conseguimos acessar os corpos de Meredith Olor e Benjamin Verley. A revelação caiu no ar como um tijolo, pesado e inescapável. O silêncio seguiu, esmagador. O médico legista acha que uma forma de contágio pode estar relacionada com as mortes. Ela continuou, sua voz mais baixa, enquanto os olhos de Jason não deixavam o rosto dela. Ele ainda não fez as autópsias completas. Está esperando um relatório do CDC sobre as amostras que enviou, o que significa que temos 2 corpos intocados para examinar. Ambos estavam na mesma condição. Guilherme interrompeu, sua maneira irreverente não diminuindo o terror da situação. Pareciam cascas vazias, como cigarras quando mudam de pele. Coisas estranhas pra caramba. Nina o ignorou, o peso daquilo esmagando-a. Sua voz quase falhou ao falar, mas ela continuou, revelando o pior. Os corpos tinham todos os órgãos, mas parecia que toda a umidade deles havia sido drenada. A expressão dela ficou sombria. Não só o sangue, todos os fluidos. Água, líquido espinhal, suco gástrico, tudo. Deixando-os como esqueletos cobertos por uma camada fina de papel. Cinza. Deixe-me adivinhar, disse Jason. Os corpos também tinham cortes profundos na garganta. Sim, o legista sugeriu que os ferimentos foram causados post-mortem por algum tipo de animal necrófago. Respondeu Nina. Na verdade, as feridas são consistentes com o ataque da criatura canina monstruosa. O clima estava pesado no apartamento, uma mistura de tensão e cansaço que parecia impregnar o ar, tornando cada respiração um esforço. Nina, com as mãos ainda sujas de sangue e o olhar carregado, estava à beira de um colapso emocional. Sua mente girava em torno das informações que estavam sendo jogadas sobre ela, um turbilhão de monstros, deuses e mistérios. Ela se sentia como se estivesse caminhando em uma corda bamba, prestes a cair em um abismo de incertezas. O mundo que ela conhecia estava desaparecendo, e no lugar dele surgiam horrores que ela jamais imaginou existir. Eu sei que algo está errado nesta cidade. Sua voz falhou por um momento, como se tivesse de engolir as palavras que saíam dela, pesadas e incrédulas. Ela parou e olhou para o chão, sentindo o peso da realidade se aproximando, esmagando suas antigas preocupações. Há algumas semanas, minha única preocupação era me formar e comprar ração para o meu gato. Agora, sei que o mundo está cheio de monstros, e meu trabalho é impedi-los de destruir a humanidade. Jason a observava, os olhos semicerrados, como se estivesse lutando contra algo que o deixava mais exausto a cada respiração. A tensão nas suas mãos era visível, mas ele não disse nada. Nina não queria mais falar sobre isso, mas a verdade pairava no ar como uma sombra, e ela não conseguia afastá-la. Ela sentia o vazio em sua própria alma, como se uma parte dela estivesse desaparecendo junto com tudo que ela conhecia. Mas então, como se para quebrar aquele silêncio opressor, Guilherme, com sua postura irreverente e a cara de quem estava absolutamente alheio ao caos, comentou: além disso, temos o exército de terroristas, que é uma ameaça para o mundo inteiro. Nina o encarou com um olhar que poderia matá-lo, mas ele estava absorto no brilho da tela de seu tablet,
aparentemente imune à gravidade da situação. O comentário de Guilherme não fez sentido, mas era sua maneira de se manter fora da linha de fogo. Ele não parecia perceber o perigo real que o cercava. Cronos. Jason murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo, sua voz baixa e arrastada, mas com peso que fez a atmosfera se congelar. Nina franziu a testa, confusa. O quê? Ela perguntou, a preocupação tomando conta de seu tom. Guilherme não deixou a dúvida passar despercebida. Você viu? Ele já está delirando. Guilherme provocou com um sorriso torto, mas sua tentativa de aliviar a tensão não funcionou. O que ele disse parecia apenas aprofundar a estranheza da situação. Jason ignorou a zombaria de Guilherme, seus olhos focados em algo distante, como se uma lembrança do passado consumisse. Ele não olhou para Nina enquanto falava. Nada disso. Sua voz foi firme, mas havia uma distância nela, como se ele estivesse revelando algo de outra era, um segredo guardado há muito tempo. Há muito tempo, meu avô me contou uma história. Ele se encontrou com Cronos, um deus ou titã grego, algo assim. Um deus? Guilherme riu, um som sarcástico que ecoou pela sala. Isso está começando a parecer Percy Jackson. Mas Jason não se abalou. Ele estava longe, em um lugar onde os monstros não eram apenas histórias e as verdades eram mais pesadas do que ele queria admitir. Ele me disse que existem criaturas incrivelmente poderosas do outro lado da membrana, algumas que podem atravessar facilmente para o nosso mundo. Mas há coisas tão grandes e poderosas que têm dificuldade em atravessar a membrana. Nina olhou para ele, sua mente lutando para entender o que estava sendo dito, o que estava sendo revelado. Isso significa? Ela perguntou, seu tom mais suave, mais cauteloso, mas a curiosidade e o medo estavam visíveis. Significa que essas criaturas deram origem a todas as histórias. Jason parecia absorto na própria fala, como se estivesse contando um segredo que nem ele mesmo queria ouvir. Drácula, o lobisomem, entidades, fantasmas, polvo gigante e assim por diante. Eu acredito que alguém pode estar tentando invocar ou já ter conseguido, dada a quantidade de mortes, e as mortes se encaixam com o jeito que Cronos se alimenta. A sala parecia ainda mais fria. Guilherme, mais uma vez, se meteu na conversa, sua voz cheia de incredulidade. Então, agora estamos lidando com deuses. Jason olhou para ele com uma expressão vazia, o peso das palavras flutuando no ar, impossíveis de serem ignoradas. Ainda é cedo para dizer. Sua resposta foi sombria, mas uma verdade que parecia carregar o peso do desconhecido. Mas, como eu disse, a história que meu avô me contou me fez pensar. Eu poderia tentar ligar para ele e descobrir mais, mas estamos sem sinal. Guilherme fez uma careta, como se estivesse tentando entender o impossível. Não posso acreditar que agora temos deuses envolvidos. E ele olhou para Nina, que estava pensativa, absorvendo cada palavra com uma intensidade que a fazia parecer distante. Nina suspirou e, com um olhar firme, disse: não há necessidade de se preocupar com isso agora. Precisamos reunir mais informações antes de tirar conclusões precipitadas. Mas Jason, com uma leveza quase desumana, já estava em outro pensamento, preocupado com algo mais imediato. Aliás, certifiquem-se de carregar seus equipamentos. Aquela coisa que me atacou era incrivelmente ágil. A julgar pela aparência, ela deveria ter dificuldade para se mover, mas conseguiu superar minha velocidade. Nina olhou para ele, inquieta, mas algo no olhar dele a fez parar. Ela sabia que estava perdendo a linha de raciocínio, mas a ideia de uma criatura ainda mais rápida do que Jason era algo que ela não queria sequer considerar. Existe algo mais que você não nos contou? Ela perguntou, sentindo que ele estava escondendo algo, alguma verdade mais sombria. Jason hesitou, os olhos dele quase vazios de energia. Então ele finalmente se abriu. Sim. A palavra foi curta, mas carregada de um peso de desespero. Havia alguém mais naquela floresta. Alguém mais? Guilherme não pareceu muito surpreso, sua expressão cínica tentando minimizar o que estava sendo dito. Pode ser um sobrevivente da Bravo. Jason balançou a cabeça, a fadiga visível em seus movimentos. Não tenho certeza, mas aquela coisa sofreu bastante dano e parecia não se importar. Atirei na cabeça dela e ela continuou a se mover. Ela não deveria estar se movendo nem um pouco, mas o ferimento apenas a deixou mais lenta. A revelação foi como um golpe, e o silêncio tomou conta da sala. Nina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se tudo o que ela conhecia fosse uma mentira, uma grande ilusão que estava desmoronando diante de seus olhos. Jason se deixou cair no sofá, a exaustão finalmente vencendo.
Ele não se importou em cair sobre as pernas de Nina. Ela, com um suspiro exasperado, ajeitou sua cabeça sobre suas coxas, tentando se concentrar em algo mais normal. Mas Guilherme, mais uma vez, parecia alheio ao caos, sua voz cortando o silêncio com uma pergunta estranha. Mas como vocês acham que todas essas partes de cachorro se juntaram? Ele parecia genuinamente curioso. Nina o encarou, sem entender se ele estava fazendo uma piada ou se realmente queria respostas. Ela não sabia mais o que pensar. O mundo estava virando uma mistura de pesadelo e loucura, e o que parecia mais absurdo agora talvez fosse a única realidade possível. Antes que pudesse responder, Jason deu um bocejo. A exaustão era incontrolável. Em segundos, ele estava mergulhado em uma escuridão que parecia acolhedora demais, a paz de um sono profundo que ele sabia que não merecia. Parece que o vegetariano ficou sem energia. Guilherme murmurou, mas a provocação estava longe de tirar o peso que pairava sobre todos ali. Nina suspirou, sentindo uma leveza momentânea ao ver Jason relaxar. Mas então, sem mais nem menos, Guilherme fez outra provocação. Aproveitando a oportunidade, Nina, posso te fazer uma pergunta? Sem te ofender. Nina olhou para ele, sua expressão cansada, mas ainda disposta a responder. Não me ofendo facilmente. Pode perguntar. Guilherme hesitou por um segundo antes de soltar uma bomba. Bem, é que, quanto mais tempo passo com vocês, menos consigo enxergá-lo como um dos príncipes do submundo. E também não consigo imaginar você namorando o verdadeiro Jason. Você parece tão... Nina o interrompeu, sua paciência se esgotando. Inocente, amável, delicada, feminina. Ela não conseguiu esconder. Eu ofendi você, não foi? Guilherme perguntou com uma leve provocação, seus olhos brilhando com curiosidade e um pouco de diversão. Ele sabia que estava tocando onde não devia, mas o risco era seu combustível. Nina olhou por um momento, com um sorriso irônico, como se tentasse manter o controle. Não tinha mais paciência para se defender, então apenas deixou a verdade escapar de sua boca, como se fosse um alívio. Não, você apenas percebeu a verdade. Ela admitiu, a voz mais suave, mas ainda cheia de carga emocional. E o verdadeiro Jason não é o monstro que você imagina. Ele é uma pessoa boa. Todos nós temos nossos defeitos, é claro, mas ele nunca teve temperamento agressivo. Guilherme deu uma risada curta, como se estivesse desafiando a própria realidade de Nina, mas seus olhos mostravam uma curiosidade que ia além da brincadeira. Temperamento dele? Ele questionou, sem esconder o ceticismo na voz. Nina, com um olhar distante, lembrou de algo que sempre a fazia rir, apesar da tensão que pairava sobre todos. Uma vez ele jogou uma Bíblia na cara de um dos testemunhas de Jeová que insistiu muito. Nina riu com um brilho nos olhos, tentando aliviar a carga de seriedade do momento. Foi um acidente, mas ainda assim, Guilherme estourou de surpresa, como se nunca tivesse imaginado que Jason pudesse ser tão impulsivo. A Bíblia matou a testemunha? Ele perguntou, seu tom entre a incredulidade e o humor negro. Nina confirmou com um sorriso travesso, ainda achando graça da situação, apesar de saber o quanto isso poderia ser visto como uma falha de caráter. Matou, ela disse, com a mesma leveza de sempre. Com uma Bíblia, é claro. O riso de Guilherme foi interrompido por uma nova onda de curiosidade. O mais importante, ele continuou, agora com um sorriso de lado, ainda segurando o riso. Como vocês dois se encontraram? Nina sentiu o peso da pergunta, e algo em sua expressão mudou, tornando-se mais suave, quase melancólica. Ela olhou para Jason, ainda adormecido em suas pernas, e a lembrança da infância pairou sobre ela, um momento de inocência que parecia tão distante. Nós praticamente crescemos juntos. Nina disse, seus olhos perdidos no passado, como se o tempo tivesse se distorcido por um momento. Mas, quando tínhamos cerca de 8 ou 10 anos, nos afastamos e cada um seguiu seu caminho. Então, um dia, entrei em uma livraria no Lower East Side, e ele estava na seção de ficção. Nos esbarramos no caixa. Ela sorriu, lembrando do brilho que viu nos olhos dele naquele instante, algo que nunca mais se apagou. Ele tinha um livro da Stephenie Meyer, e eu estava com um da Paula Fox. Desde então, nunca mais nos separamos. Até. A palavra até ficou presa na garganta de Nina. Ela parou, a expressão escurecendo como se uma sombra passasse por seu rosto. Guilherme percebeu imediatamente a mudança de tom, como sempre fazia, tentou aliviar a tensão com um humor desnecessário. Vou buscar comida mexicana. Ele se levantou rapidamente, tentando fazer com que o momento desconfortável passasse mais rápido.
Mas a tentativa de distração só intensificou o peso do silêncio que havia caído sobre Nina. Pare com isso! Nina gritou, a exasperação em sua voz transbordando. Ela largou Jason no sofá, a frustração tomando conta dela. Eu não aguento mais, Guilherme. Sushi ou italiana? Qualquer coisa. Por favor, menos comida mexicana. Mas, como sempre, Guilherme não parecia afetado. Ele estava se divertindo demais com a situação para levar a sério. Não. Ele respondeu, sem se virar para olhar Nina, como se estivesse se distanciando do caos, se tornando uma presença cada vez mais distante no meio daquela tempestade emocional. Nina observou por um instante, completamente sem palavras. O humor irreverente de Guilherme era sua maneira de lidar com o mundo, mas não conseguia negar que, por um momento, ela gostaria de ter a leveza dele. Ela queria não se importar tanto, queria ter a capacidade de rir, mesmo quando tudo ao seu redor estava desmoronando. Mas não podia. E era isso que a tornava tão diferente de Guilherme, de Jason, e talvez até de todo o resto. Ela se recostou no sofá, tentando acalmar a mente, mas, por mais que tentasse, as imagens das mortes, das criaturas, das palavras de Jason sobre Cronos e os deuses, tudo isso invadia sem piedade. Ela sabia que, em algum lugar, tudo estava se interligando, e que a verdade sobre o que acontecia na cidade, sobre o que estava por trás das mortes, ainda estava por vir. Ela só não sabia o quão dolorosa seria essa revelação. E aí, gostou desse capítulo? Espero que tenha se envolvido tanto quanto eu nessa história. Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui, o mistério e a emoção nunca param. Anota aí, toda segunda e sexta-feira, às 7 horas, tem uma nova jornada esperando por você. Até lá, e não se esqueça de voltar para descobrir o que vem a seguir.